Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu quero de vez em quando, como vocês já entenderam, aqui nessa sequência, nessas séries aqui no canal, trazer vídeos sim que falam do cenário dos últimos dias, vídeos que apontam aquilo que está acontecendo à luz dos textos da profecia bíblica, né? Para a gente olhar ao redor e perceber as mudanças. Eu tenho aqui alguns vídeos em que eu falo acerca de coisas que nós devemos praticar como cristãos até que ele venha, né? Então tem textos da Bíblia que falam coisas que nós devemos perseverar em fazer até que ele venha, mas eu também tenho aqui essa sequência que eu chamo de sequência devocional acerca do que nós vivemos no dia a dia numa perspectiva pastoral, do meu coração mais de pastor, para tocar a sua vida, para aquecer o seu coração, para fortalecer a sua fé. E essa questão do medo tem sido algo que eu tenho tratado já algumas vezes. Nós estamos numa campanha na igreja muito intensa, né? Com jejum e oração acerca do nosso amor não se esfriar. E a palavra de Deus nos revela na carta de 1 João, né? João ele nos fala acerca do fato de que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, mas ele também deixa claro que o medo produz tormento e aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E nesta época que nós vivemos, em que nos últimos anos nós temos sido sempre confrontados com a imprensa, né, nos falando acerca de atentados terroristas, do terror, da ameaça, e ameaça disso, ameaça daquilo, a violência, a economia, a pandemia, tantas coisas que são apresentadas e lançadas, né, na vida das pessoas, na vida diária, trazendo medo, trazendo angústia, trazendo justamente ansiedade, que é outro tipo de medo, e as pessoas cada vez mais tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver o dia, todo mundo ficando sempre exposto ao medo e cada um reagindo da melhor maneira que pode, né, todos expostos ao medo e cada um buscando solução. Os índices de alcoolismo e de drogas aumentando, a violência doméstica, todo mundo nervoso, todo mundo irritado, e a gente percebe o quanto isso tem afetado a saúde das pessoas, né? Todas as manifestações de saúde. E quando a gente fala então acerca de medo, nós sabemos que a palavra de Deus ela tem são 360 manifestações da frase que em síntese seria não temas. Então são recursos para a vida diária, para cada dia o Senhor tem um texto em que Ele nos fala não temas, não tenha medo, não fique com medo, não é? Ele não só diz não fique com medo, mas Ele diz eu estou com você, eis que estou convosco, nunca te deixarei, vai para frente, você é mais que vencedor, eu estou contigo. E todas as vezes que o Senhor chamou alguém para fazer a diferença na sua geração, eles passaram por medo, né? O Moisés passou por medo quando foi chamado para ir a Faraó, Josué passou por medo quando ele ia assumir a sua posição, Gideão passou por medo, tantas pessoas foram afrontadas pelo medo. A igreja primitiva foi o tempo todo intimidada, oprimida, ameaçada, né? Irmãos nossos morreram, foram o tempo todo confrontados, o tempo todo pairando sobre eles ameaças, não é? Por quê? Porque o diabo ele tem medo da igreja. E porque ele tem medo da igreja, uma igreja poderosa, ele tem medo de homens e mulheres nas mãos do Senhor, ele tenta nos intimidar com as mais variadas formas de ameaças. A intimidação vem pelas ameaças, quando não vem efetivamente por fatos que acontecem. O cristão não está imune a sofrer lutas, a passar por dificuldades. Jesus deixou bem claro, né? No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por aflições aqui no mundo, quanto mais quisermos viver com seriedade, quanto mais quisermos viver em consagração, o diabo tenta nos paralisar, porque não há nada mais perigoso nas mãos do Senhor do que pessoas consagradas a Ele. Tem pessoas que têm até medo de se consagrar mais a Deus, porque sabem que enfrentarão lutas. E o que eu digo para você, né? Nós vamos nos render à era do medo, nós vamos nos deixar vencer, nós vamos ficar paralisados, nós vamos permitir que o medo nos traga tormento, né? E vamos acomodar que é assim. Ou nós vamos nos levantar sabendo que pouco tempo nos resta e vamos ser então aperfeiçoados no amor e cheios do amor do Senhor, porque no amor de Deus não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. A revelação de quem é Deus
em nós, a revelação de como Ele nos vê, que a palavra nos traz, a revelação das promessas dEle para nós, para os dias em que vivemos, a convicção de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação deste tempo, destes séculos, não é? Porque depois ingressaremos na eternidade, não haverá consumação de séculos. A eternidade é algo tremendo de pensar, mas é complexo para entender. Mas o fato é que o Senhor Jesus, Ele foi profetizado como Emanuel, Deus conosco. O Senhor Jesus é a expressão de Deus conosco, a vida de Deus conosco, a realidade dele conosco, não somente conosco, mas em nós, e não somente conosco em nós, mas através de nós. Quando nós manifestamos o poder de Deus através das nossas vidas, nós percebemos o quanto somos poderosos nele. A agência mais poderosa, a instituição mais poderosa que existe hoje na terra é a Igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós somos chamados então para nos levantar, para vencer, fortalecidos em fé, fortalecidos nas promessas, fortalecidos pela oração, fortalecidos pela adoração, fortalecidos pela presença do Senhor em nós, o Espírito Santo conosco em nós. Então nós não vamos permitir que o nosso coração seja turbado, perturbado, amedrontado, porque nós temos destino. O Senhor foi preparar-nos lugar e em breve Ele virá nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, enfrentar a era do medo, nós vencemos o medo no amor de Deus, pelo amor de Deus em nós, e nós podemos então ajudar as pessoas ao redor que estão com medo, porque nós temos a solução, temos a resposta, temos a vitória contra o medo. O amor de Deus em Jesus Cristo é a vitória contra tudo isso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé na palavra. Então meu convite é não apenas para você vencer o medo na sua vida, mas você se levantar, como eu estou fazendo aqui com toda a ousadia, para ajudar as pessoas e encorajar as pessoas, trazer o não temas que o Senhor deixou para nós, as promessas dele conosco, a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A única maneira de vencer o medo de uma maneira saudável, de cara limpa, é pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o medo caia por terra na sua vida, se você crê, e se você crê, e se você concorda comigo, eu digo, caia por terra o medo na sua vida em nome de Jesus, e nós concordamos. Se você não crê e não consegue, eu te convido a conhecer Jesus, te convido a fazer algum movimento de conhecer a palavra de Deus, buscar uma igreja perto da sua casa, alguém que ore por você. Se você está em Alphaville, venha nos conhecer. Quartas-feiras, agora às 20 horas, nós temos uma reunião de oração em que nós queremos orar por você, queremos ensinar você a orar, queremos que você seja fortalecido na sua fé. Então venha conhecer o Ministério Cristão Alfa e Ômega, Alameda Araguaia 241. Nós estaremos lá nas quartas às 8 horas da noite, ou então domingos 10h30 da manhã. Que Deus te abençoe e fortaleça. É a minha oração, a minha palavra de vitória contra o medo. Em nome de Jesus. Amém.